Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mensagem do dia 23 de julho. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem. A falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Do livro Mensagem aos Médiuns, capítulo 11, ditado pelo Espírito Emmanuel. Para darmos início às atividades dessa noite, nós pediremos para Ivone fazer a leitura inicial e depois a Gisélia para a nossa prece. Boa noite a todos. Nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Lucas, capítulo 9, versículo 20. Digna de notar-se a atitude do Mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o Mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados, a um só tempo, para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, bendita a oportunidade que temos de estarmos reunidos neste momento para mais novos aprendizados, para mais um espaço que temos de firmar dentro de cada um de nós os seus ensinamentos amorosos e edificantes. Agradecemos, pois sabemos, Pai, o quanto ainda temos a galgar na nossa jornada evolutiva. Que o Senhor
derrame suas bênçãos sobre cada um de nós e neste momento inspire o nosso irmão Júnior a aprender e a nos ensinar as suas lições, os seus conhecimentos, que a cada dia quer nos trazer o caminho a ser percorrido, que é o caminho do bem, do amor e da justiça. Que a sua energia e a sua paz se espalhem dentro de cada um de nós e reacenda em nossos corações a fé e a esperança de um mundo melhor. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite novamente a todos que chegaram após, sejam bem-vindos. Hoje, então, nós teremos a palestra do trabalhador Antônio Bernardino Júnior Sena, né? Com a família hoje aqui também. Que alegria, né, Júnior? Que falará para nós qual o verdadeiro poder da gratidão. Júnior. Obrigado, Kate. Boa noite a todos. Uma alegria vê-los aqui e desde já externo a minha gratidão pela presença de todos vocês para falar de um tema que é um assunto, na verdade, para uma faculdade. Mas nós vamos trazer algumas questões do nosso dia a dia a respeito da gratidão, pois que é no nosso dia a dia o nosso campo de batalha, como diz o mestre. E aí, ao longo dessas reflexões, vamos tentar, ao final desse caminho que vamos percorrer, como a Gisele disse na prece, tentar responder ao final qual o verdadeiro poder da gratidão. Que poder possui essa gratidão? Qual a sua finalidade? Como obtê-la? Como praticá-la de fato? Né? Vejam quantas perguntas decorrem da primeira. E aí nós vamos iniciar nossa reflexão de hoje com uma lenda. Essa lenda foi veiculada nos áudios do programa Momento Espírita, da Federação Espírita do Paraná, no dia 19 de junho desse ano, falando de gratidão. Narra uma lenda antiga que havia um rei possuidor de extensas propriedades e ricos castelos. Dispunha de muitos servos para atender às particularidades. Por ser muito severo, ele possuía também, além de toda a riqueza, 10 cães selvagens extremamente agressivos. E por ser muito severo, bastava qualquer um dos servos praticar algo errado e ele logo mandava lançar esse servo aos cães para ser trucidado. Aconteceu certa feita que um servo dos mais antigos que servia ao rei há mais de 10 anos cometeu uma falha. A sentença foi imediata. O soberano decretou fosse lançado aos cães. O servo, que sempre fora fiel, suplicou-lhe fossem concedidos 10 dias de vida. O rei não conseguiu entender o porquê daquele pedido, mas acabou concedendo, acabou aceitando. Nesse período, o servo se entendeu com a guarda real e a partir dali ele foi trabalhar justamente no trato dos cães. Limpou o chão da casinha dos cachorros, deu banho, alimentou, escovou,
exercitou os cães, tudo demonstrando carinho para com os animais. Passados os 10 dias, o rei manteve a punição e o servo foi jogado aos cães. De forma surpreendente, o rei verificou que os cães o rodeavam, lambendo-lhe o rosto, roçando-lhe as pernas. E aí o rei, estranhando, perguntou qual era o problema dos animais para agirem daquela forma. O próprio condenado respondeu: meu senhor, eu servi aos cães apenas por 10 dias, e eles retribuem a minha atenção e cuidados. No entanto, eu servi ao Senhor por mais de 10 anos com extrema fidelidade. Bastou que eu cometesse um único equívoco, e o Senhor se esqueceu de tudo, me condenando à morte. Nesse momento o rei caiu em si, percebeu sua atitude equivocada e ordenou a volta do servo às suas atividades, às suas ocupações. E aí nós vamos nos aproveitar da fala do servo, quando ele diz: eu servi ao Senhor por mais de 10 anos com extrema fidelidade, bastou que eu cometesse um único equívoco para o Senhor esquecer de tudo e me condenar. E vamos trazer essa fala do servo para o nosso dia a dia. Quantos de nós já estivemos no lugar desse rei? Ao menor deslize de alguém, nos esquecemos de tudo quanto essa pessoa já tenha feito de bom para nós, muitas vezes, para dar lugar a uma cólera. Através de julgamentos, condenamos aquela pessoa por aquele descuido. Parece que ficamos cegos para as coisas boas que já recebemos e passamos somente a enxergar aquilo que faltou no outro de acordo com a nossa vontade. Ainda no nosso dia a dia, vamos fazer um transporte agora, vamos nos transportar lá para o nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes temos ali um colega que está sempre solícito, nos ajuda o tempo todo, sempre estende a mão quando precisamos, e às vezes quando falta essa mão, a gente esquece de todas as vezes que esse colega nos socorreu, e parece que nesse momento fica evidente todas as imperfeições desse colega. As qualidades dele já sumiram, de repente sumiu. Às vezes cometemos até um excesso de pensar: é um mau caráter, essa pessoa está querendo me derrubar aqui no meu emprego, quer roubar o meu cargo, e por aí vai. Continuando esse transporte para o nosso ambiente de trabalho, vamos pensar agora juntos aqui naquela pessoa que faz o serviço da limpeza lá na empresa que a gente trabalha. A zeladora, o zelador, que com tanta simplicidade e dedicação realiza diariamente a limpeza do nosso ambiente de trabalho, e de repente, por um descuido, algo não ficou tão bom, tão limpo como de costume, e talvez por isso nós mesmos é que tenhamos que fazer aquele trabalho ali, de fazer aquela limpeza naquele momento, e mais uma vez uma oportunidade acontece da gente esquecer as qualidades daquilo de bom que já foi feito e entrarmos novamente e enxergar os pontos negativos da situação, como se aquele colega nunca tivesse prestado um bom serviço.
Aqui a gente poderia até facilmente nos encaminhar para falar sobre orgulho, sobre vaidade, sobre egoísmo. Como assim eu tenho que limpar isso? Não é minha função? Onde já se viu? Mas é claro que esses 3 assuntos também ficarão por um outro encontro. Orgulho, vaidade e egoísmo. Vamos continuar o nosso olhar sobre a gratidão, ou até o momento, sobre a falta dela. Agora vamos olhar pelo outro lado. Quando alguém se detém em um único deslize da nossa parte e esquece tudo de bom que já fizemos para aquela pessoa, como que dói. E nessa dor que a gente sente nesse momento, algo muito perigoso pode acontecer, que é justamente a nossa reação diante disso, diante desse fato. Se não cuidamos, a gente pode, nesse momento de sentir essa dor, voltar as nossas flechas já para essa pessoa, nesse sofrimento, e logo pensamos, pessoa ingrata, não reconhece nada do que eu fiz para ela. E além de voltar essa flecha, a gente para de estender a mão. Pessoa ingrata, não vou mais ajudar. Ainda no ambiente de trabalho, tem mais uma situação. Eu vivi isso, acredito que vocês já tenham vivido também. Quando você serve bem o seu cliente o ano inteiro e um único dia que você, por um descuido, alguma coisa falhou, a crítica vem numa avalanche. E aí a pessoa esqueceu que você atendeu bem o ano inteiro. E aí fala assim, esse serviço nunca prestou. Isso também dói ouvir, não é? Você prestou bem o serviço o ano inteiro, um único dia que você falhou. E aí desse ambiente de trabalho a gente se transporta para dentro da família. Aí dentro da família é que o negócio pega. Parece que quanto mais intimidade temos, mais fácil é de perdermos a paciência, quando deveria ser justamente o contrário. Quanto mais conhecemos aquela pessoa que convive conosco, mais entendemos as limitações dela e podemos assim praticar a paciência. É uma prova de paciência, e é o que menos fazemos muitas vezes. Notem que até aqui falamos sobre essa gratidão de reconhecermos quando alguém nos presta um serviço, um favor, e assim sermos gratos, principalmente no momento em que falta esse serviço, falta aquilo que estamos acostumados a receber. Então, como que a gente pode aprender um pouquinho a lidar com tudo isso? Para aprendermos a lidar com tudo isso, a gente tem que pedir conselho. Para quem que a gente pede conselho? Para aqueles que nos amparam, e também para aquele que ampara os que nos amparam. Nosso Mestre Jesus nos deixou recomendações, e mensageiros dele nos trouxeram inúmeras explicações sobre essas recomendações do Mestre. Se não estávamos entendendo, veio um pessoal traduzir para nós, e um pessoal de gabarito. Então vamos ver algumas. O Espírito Meimei, no livro Sentinelas da Alma, capítulo 5, numa psicografia do Chico Xavier, diz assim: sabemos que a nossa mente, para evoluir, sofre processos de transformação, por vezes violentos,
e rudes, qual acontece a terra necessitada de amanho para produzir. Assim, Meimei discorre o texto explicando que para a terra produzir, ela sofre agressões. O lavrador vai ferindo o solo para depois depositar a semente, e aí, com um pouquinho mais de jeito e cuidado, a transformação acontece. Mas primeiro houve uma agressão. E desta forma, Meimei também é conosco quando Meimei diz assim, no decorrer desse capítulo, ela diz assim: assim também nossa inteligência não se modifica sem a visitação da dificuldade. Por exemplo, um exemplo muito simples. Para desenvolvermos essas reflexões que estamos fazendo aqui hoje, tivemos as dificuldades de reservar tempo para isso, para leitura, para reflexão, entendimento, para redigir, para construir um raciocínio. E hoje estamos aqui, diante de vocês, expondo essas reflexões, expondo algo que outrora foi uma dificuldade, mas que foi vencida. Seria muito mais fácil não fazer. Seria muito mais fácil recusar o convite e fazer outra coisa. Vou para frente da televisão, vou fazer outra coisa, ocupar meu tempo com outra coisa. E sobre essas questões das dificuldades e de recusar o convite, a gente lembra de 2 ensinamentos de Jesus. A respeito das dificuldades, é a porta estreita. Não é fácil passar por ela, é difícil. Mas se Jesus recomendou, é porque Ele acredita que a gente pode, E sobre recusar o convite, lembramos da passagem de muitos os chamados, poucos os escolhidos. Não vamos nos aprofundar também nesses 2 ensinamentos do Cristo, pois o foco aqui é outro, mas acredito que vocês já entenderam, compreenderam a mensagem. E é sobre esse viés da dificuldade que vamos construir a nossa reflexão sobre a gratidão. Para finalizar o raciocínio de Meimei, no último parágrafo desse capítulo 5, ela nos diz o seguinte, olha que interessante: se a dor nos procura em forma de incompreensão do meio ou na máscara de tristes desilusões terrestres, abençoemo-la, acentuando a nossa fé viva em nosso Senhor, e continuemos servindo ao próximo na medida de nossas possibilidades, porque a dor é realmente a sábia instrutora, capaz de elevar-nos da terra para os céus. Olha que mensagem bonita de Meimei. O que podemos entender aqui desse texto de Meimei? Que diante da dor, seja ela qual for, devemos aceitá-la, não no sentido da acomodação, de se entregar, não, absolutamente. Aceitar no sentido de que nós estamos passando por esse momento difícil, não é por acaso, nada é por acaso. E aí Meimei nos diz para abençoarmos esse momento difícil, acentuando a nossa fé em Jesus e continuarmos em serviço. Fazemos a ponte ali quando voltamos as flechas para as pessoas e a pessoa não reconhece o que eu estou fazendo de bom, então agora eu vou parar de servir. Não reconhece o que eu faço, vou parar. Mas por que ela diz isso? Acentuar a nossa fé em Jesus e continuarmos em serviço. E ela mesma conclui, por quê? Porque a dor
é realmente a sábia instrutora capaz de elevar-nos. Emendando esse raciocínio de Meimei, temos uma frase atribuída a Benjamin Franklin que diz assim: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é que faz a diferença. E aí agora a gente vem para Emmanuel. Na psicografia de Chico Xavier, nos traz uma reflexão belíssima no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 113, onde ele analisa o capítulo 5, versículo 20 da carta de Paulo aos Efésios. Nesse versículo diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Emmanuel inicia a reflexão sobre esse versículo dizendo assim: muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Como assim? Eu tenho que agradecer um momento difícil que eu estou enfrentando. Aí ele continua e traz a resposta. Entretanto, ele fala assim: basta uma leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Quer dizer, Emmanuel praticamente nos diz assim: para de reclamar e pensa um pouquinho. E assim, Emmanuel nos traz alguns exemplos de situações que por vezes reclamamos, mas deveríamos agradecer, pois certamente foi uma verdadeira bênção nas nossas vidas. Olha, ele diz assim: perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência, e se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. O que Emmanuel está nos dizendo aqui? Que muitas vezes, ao nos valermos de recursos materiais, muitos de nós os ostentamos, gritamos para todo mundo ouvir, né? Que temos aquele bem. E isso pode atrair coisas não muito boas. Além de uma inveja, podemos atrair pessoas mal intencionadas. Mas a mensagem principal não é essa. A mensagem principal desse trecho, no nosso entendimento, é que se perdermos esses recursos por qualquer que seja o motivo, e muitas vezes não entendemos o motivo, aí partimos para o lado do merecimento. Será que eu mereço? Mas quando perdermos, ou quando perdemos, devemos agradecer, pois isso pode estar nos livrando de algo pior lá na frente. E certamente algum ensinamento estará contido nessa dificuldade enfrentada, nesse episódio da vida. Para confirmar esse raciocínio, principalmente do que falamos sobre não entendermos imediatamente os motivos, Emmanuel diz assim: mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Recomendação de Emmanuel. E aí eu quero citar um exemplo que aconteceu
com um amigo meu, dentro desse raciocínio de Emmanuel. Eu tenho um amigo que tem um carro moderno e esse carro, quando o pneu está esvaziando, quando fura o pneu, ele está rodando, acusa no painel que a calibragem está... Um dia eu vou ter um carro desse. Acusa lá no painel que a calibragem está baixando. E aí, como ele estava na rua já, rodando, e notou esse alerta, ele já correu para a borracharia. De fato, o pneu estava furado e o borracheiro, enquanto estava procedendo ao reparo, notou que as pastilhas de freio do carro dele estavam esgotadas, praticamente quase ferro com ferro. E aí ele buscou, então, o borracheiro alertou, ele estranhou porque o carro dele é muito novo, com 20 e poucos mil quilômetros rodados só. Ele estranhou a pastilha já ter desgastado tanto, com essa baixa quilometragem. Procurou a concessionária, negociou, achou o preço um pouquinho salgado, uma despesa que veio numa hora que não estava esperando. Buscou uma outra oficina, o orçamento ficou mais coerente e ele então procedeu à troca das pastilhas, inclusive não só as dianteiras, como as traseiras também, já trocou tudo, porque compensou. Então, qual reflexão podemos fazer diante da sugestão do raciocínio de Emmanuel, com esse simples episódio, que não nos parece nada demais à primeira vista? Podemos entender que, olhando o problema sob um olhar diferente, sobre uma perspectiva diferente, passamos a agradecer por ter ocorrido aquele problema. Então, poderia esse problema, se ele não fosse alertado, ter ocorrido algo pior depois. Imagina, pega a estrada, pastilha de freio. Quem sabe o que poderia acontecer? Então, situações que, por vezes, um exemplo simples, não é uma dor, mas uma situação simples, que pegou de surpresa, mas que preveniu de algo pior que poderia acontecer depois. Então, diante dessas dificuldades, Jesus nos encoraja a enfrentar esses desafios. No livro Boa Nova, que inclusive acabei de comprar, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, existe uma passagem onde, reunido com os 12 discípulos na casa de Simão Pedro, Jesus estava justamente preparando seus discípulos para as dificuldades que eles enfrentariam logo mais, porque estava ali já às portas de acontecer a crucificação. E Jesus disse uma frase incrível, e aí eu remeto ao campo de batalha que eu comentei lá no comecinho. Jesus disse assim: o conhecimento nasce na pergunta, ilumina-se na resposta, mas cresce no campo de batalha. Olha, chega a arrepiar. Quando tudo está bem, sejamos gratos. Isso acredito que nós já fazemos. Quando as dificuldades se apresentam a nós, sejamos gratos. Pois é nesse campo de batalha que o nosso conhecimento vai crescer. E aí, gente, até o momento nós falamos das dificuldades e da nossa falta de gratidão. A partir de agora, nós vamos conduzir nossas reflexões sobre sermos agradecidos. E mais uma vez, Emmanuel traz inúmeras contribuições sobre isso. E no livro Pão Nosso, também pela psicografia do Chico Xavier, no capítulo 163, Emmanuel constrói uma reflexão sobre a carta de Paulo aos Colossenses.
capítulo 3, versículo 15, que diz, nesse versículo diz: e sede agradecidos. Obviamente que o versículo não traz somente essa informação, mas Emmanuel extraiu desse trechinho, e sede agradecidos, toda uma reflexão sobre isso, que se inicia assim: é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Quer dizer, é o famoso somente venha a nós. Estamos sempre dispostos a receber, mas disposição igual para servir, muitas vezes falhamos. Não temos essa disposição. E assim Emmanuel vai ao longo desse capítulo fazendo recomendações sobre os cuidados que devemos ter ao recebermos as bênçãos da alma, para agirmos com prudência, com retidão, para que essas possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. No início da nossa reflexão de hoje, nós trouxemos, entre outras, uma pergunta, né? Como obter a gratidão? Foi uma das questões que nós falamos lá no comecinho. E Emmanuel finaliza esse capítulo já nos dando sinais dessa prática da gratidão. Esse capítulo do livro, ele diz assim: agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Vejam, não é apenas dizermos palavras belíssimas de agradecimento. Não. É sentir a grandeza dos gestos, por menores que sejam esses gestos. Sentir o benefício recebido, sentir a generosidade da confiança. Não é tão bom quando percebemos que alguém confia na gente? É muito bom esse sentimento. Você ser digno da confiança. Alguém confia em você. Olha, cara, é difícil até de explicar. E o que fazer com isso tudo? Emmanuel diz: corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Portanto, corresponder espontaneamente, a gente pode entender como uma frase que é até comum a gente escutar, ler por aí, que diz que gentileza gera gentileza, formando uma espécie de corrente do bem. Mas há uma questão sobre a gratidão que devemos estar atentos. Num vídeo de Divaldo Franco, publicado no canal da Mansão do Caminho, dia 28 de março do ano passado, o Divaldo faz uma reflexão emocionante sobre a gratidão. E nos chamou a atenção nesse vídeo quando o Divaldo fala que há gratidões que vão além de quaisquer pagamentos. Diz que
ele diz assim: há vidas que uma palavra conseguiu mantê-las. E essa vida agora vai salvar outras vidas. E tudo aquilo de bom que lhe vai acontecer é resultado desse momento do gesto bom. Assim confirma esse dito popular nosso de gentileza gera gentileza. E o Divaldo ainda vai nos esclarecer que quando se é grato, palavras do Divaldo, quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que se realiza. E é difícil praticar isso, porque a gente sempre espera obrigado. É difícil, mas é possível, perfeitamente possível. Tantos exemplos que o Mestre nos deixou ao longo da passagem dele encarnado, e nos deixou exemplo porque acredita que possamos seguir o mesmo caminho, fazer as mesmas coisas. Então, seguindo esse raciocínio do Divaldo, quando esperamos um reconhecimento por um gesto bom que fazemos, é como se não estivéssemos servindo e sim vendendo o gesto bom. E aí, quando o reconhecimento não vem, a gente se decepciona, nos frustramos, paramos imediatamente de servir. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no seu capítulo 18, que trata sobre a beneficência, traz o seguinte trecho: não havia para esse autoconhecimento recurso melhor e mais oportuno do que a beneficência, que se expressa mediante o anonimato das ações dignificantes, de forma que a sua prática não receba o prêmio da gratidão do beneficiado, nem o reconhecimento do grupo social, oferecendo mecanismos de exaltação da persona, que se rejubila com as homenagens, dificultando ao eu superior plenificar-se em Deus, por haver fruído a recompensa ao orgulho e à vaidade, através das glorificações do feito. Continua Joana: a alegria de oferecer desatrela paixões servis, que propelem a receber mais, anulando-as com as inefáveis emoções da autossuperação, que é o passo inicial para a descoberta da excelência de servir. E justamente desses ensinamentos da Joana, podemos lembrar do ensinamento do Mestre Jesus, narrado por Mateus no capítulo 6, versículo 1 a 4, quando diz: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Vejam, meus amigos, nós refletimos até aqui sem falarmos diretamente sobre sermos gratos pelos bons momentos, pelos bons frutos que colhemos, pois isso já fazemos. É até comum vermos tanta gente dizendo, postando gratidão, né, por um benefício recebido, normalmente. Mas isso foi proposital. Foi para nos lembrarmos de agradecer também nos momentos difíceis. Portanto, meus queridos amigos, já nos encaminhando para o encerramento dessa nossa
reflexão, vamos aqui tentar resumidamente responder aqueles questionamentos iniciais da nossa reflexão de hoje, nos baseando, além dos ensinamentos citados anteriormente, além deles, em reflexões extraídas do site O Consolador, num artigo de Wagner Ideale sobre a gratidão na visão espírita. Então relacionamos aqui algumas coisas, né? Que poder possui a gratidão, qual a sua finalidade, como obtê-la, como praticá-la. A gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade de nossa reforma íntima. A gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade de nossa reforma íntima. A gratidão nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Falamos sobre isso. A gratidão vai abrir portas, vai mostrar saídas e soluções. Uma fala do próprio Divaldo, no início desse vídeo que eu comentei, ele diz assim: a gratidão é a base da felicidade. E a prática está no nosso dia a dia. Orar, vigiar os pensamentos, amar, perdoar, trabalhar, servir. E assim estaremos realizando tudo o que é bom para a nossa evolução. E por quê? Porque estamos aqui, estamos vivos, encarnados ou não. Estamos vivos, tendo a oportunidade dessas reflexões e de tantas outras que Deus nos oferece, de recomeçar, de reconstruir, de ressignificar e de crescer. Então, dentro do nosso entendimento, qual o verdadeiro poder da gratidão? Dentro do que entendemos, de tudo que lemos, de tudo que falamos até aqui, o poder, o verdadeiro poder, é de nos conectar diretamente com Deus, nosso Pai. E aí, nesse momento, eu deixo para vocês a minha parte de agradecê-los pelo tempo em que permaneceram comigo, conosco, pelo empréstimo dos seus ouvidos caridosos, e desejo a vocês todos muita paz. Muito obrigado. Gratidão, Júnior. Não teria como ter outra palavra, além de agradecer. Somos todos gratos pela sua fala desta noite. Queridos amigos, agora vamos para a terapia do passe. Aqueles que quiserem, são 7 lugares, né? 7 de cada vez, aqui na sala ao lado. Sábado que vem, dia 30, a nossa atividade será virtual. O nosso companheiro, irmão Wellington Gonçalves, de Campo Grande, às 19 horas, no canal do Facebook da SEAC. E no dia 6 de agosto, também a nossa atividade será também virtual. Teremos como convidada a Regina Baldovino, também às 19 horas, no canal SEAC. Então, esses 2 próximos finais de semana, nossas atividades ficarão no virtual. A casa oferece os estudos durante a semana,
Também eles acontecem no modo virtual. E também temos o atendimento fraterno, que acontece a segunda-feira, 19 horas, com pré-agendamento. Se alguém interessar, por favor, só entrar em contato. Kátia, pelo que eu vi aqui, no final de semana que vem é a Regina. E no dia 6 o Hélio. Ela trocou. Ela trocou por um motivo de um compromisso. Então, dia 30 vai ser o Wellington Gonçalves e dia 6 a Regina. Os dois às 19 horas. E que é o novo horário da atividade da palestra do sábado da casa, às 19 horas. E para encerrar, o Júnior fará a nossa prece. Então vamos orar. Senhor Jesus, pela bênção de Tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Que assim seja.